Oi, gente! Hoje eu vim fazer uma breve atualização do meu desafio de literatura nacional, que eu já apresentei para vocês num vídeo alguns meses atrás. Nesse desafio eu fiz uma lista de 10 livros nacionais, 5 clássicos e 5 contemporâneos que eu quero ler no decorrer desse ano. E, gente, eu vim fazer hoje a atualização, vai ser rápido, tá? Porque eu li 2 livros da lista, então eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos dois, o que eu achei, como tá sendo a experiência. Eu li um em fevereiro e o outro em maio, março eu não consegui ler, mas é isso, vamos lá. O primeiro que eu li foi Tudo é Rio, da Carla Madeira. Esse livro que é um contemporâneo, né? A Carla Madeira fez sucesso de alguns poucos anos pra cá. Depois do lançamento de Tudo é Rio, ela ficou mais conhecida e já lançou outros 2 livros também, pela Galera Record também, que foi A Natureza da Mordida e o outro que eu não lembro o nome. E, gente, Tudo é Rio vai falar a história de um triângulo amoroso bem estranho, bem diferente também, que vai ser basicamente de um casal que todo mundo na cidade, era uma cidadezinha bem pequena, todo mundo na cidade sabia que esse casal era extremamente apaixonado, eles se amavam muito. Além desse casal, vamos ter também uma prostituta nesse triângulo amoroso. Alguma coisa ali vai acontecer com esse casal que a gente não sabe muito bem no início, que vai fazer com que eles tenham um distanciamento, uma espécie de crise no casamento, enfim, não se sabe muito bem o que causou isso no começo. E após isso, o Venâncio, que é o marido, começa a frequentar uma casa de amor, digamos assim, na cidadezinha. E aí ele fica com várias mulheres lá e é onde a prostituta vai conhecê-lo. Só que essa prostituta é uma conhecida como uma das mais habilidosas, uma das mais bonitas, mais simpáticas, mais carismáticas do local. E ela sempre conseguia o que queria, com quem queria, e o Venâncio não vai querer nada com ela. Então isso começa a consumir ela por dentro, ela faz uma promessa de que não vai se deitar com nenhum homem, até conseguir levar o Venâncio pra cama, e ela não sabe o motivo do Venâncio não querer nada com ela. É uma sinopse bem diferente, né? E eu confesso que eu tava bem curiosa pra saber o motivo dele não querer ficar com a prostituta, né? Que eu esqueci o nome dela, gente, é a Lucy, se eu não me engano. E o motivo também de tudo ter dado errado no casamento dele, que a princípio aqui a gente vê como eles eram apaixonados, etc. O maior ponto alto dessa história, com certeza, é a escrita. A escrita da Carla Madeira é absolutamente linda, gente. Assim, é algo que tu lê e que tu sente que, se isso aqui fosse escrito em outro idioma e passado pro português, não ia ser a mesma coisa. Não ia passar as mesmas mensagens. É só uma pessoa que sabe falar a língua portuguesa, que domina a língua portuguesa, que ia conseguir escrever isso aqui, porque a gente sente que ela constrói cada frase, cada parágrafo, como se fosse uma parede de tijolinhos e as palavras fossem os tijolos. Então, ela põe ali cada palavra, cada conjunção, cada preposição, cada coisa, muito cuidadosamente e fica muito bonito, gente. A escrita da Carla Madeira é absurda. Te faz pensar, te faz querer marcar muito do livro, te faz se conectar com os personagens. Apesar de estarem acontecendo algumas coisas meio absurdas aqui, tu te conecta pela escrita e pela forma como ela descreve os personagens. Então eu fiz várias marcações nesse livro e é o tipo de livro assim que eu fiquei feliz por ter o físico, por ter comprado ele, porque eu sei que eu vou querer reler no futuro. E nossa, assim, eu recomendo muito que vocês conheçam. Eu com certeza vou ler os outros livros da autora. Eu gostei muito dessa experiência. Só tem um porém. A nota que eu dei pro livro foi 4 estrelas. Eu não favoritei, porque eu não gostei do final. Algumas coisas aqui, alguns acontecimentos, alguns personagens tomam proporções, tomam atitudes assim que a gente não acredita muito que aconteceria na vida real, tá? E também existe um grande absurdo aqui, uma coisa assim, de outro nível que um personagem faz, de nível de absurdo, que no final é perdoado. E eu acho que não é admissível, sabe, gente? Eu não gostei disso no livro. E também tem uma explicação ali, um negócio meio fantasioso, que eu sinto que o livro quase foi pra um realismo mágico, tá? Porque, assim, não dá pra acreditar muito bem depois de tudo que a história passa pra gente, não dá pra acreditar muito bem que aquilo aconteceu. Mas enfim,
tirando esse final, que eu já vi que é algo que é em comum com outras pessoas, muitas pessoas falam que amaram o livro, que amaram a escrita, mas que não gostaram do final. Eu tô nesse clube. Apesar disso, esse final não me faz odiar o livro e também não me faz não querer mais ler nada da Carla, porque ainda assim foi... Tirando os 10% finais, os 20% finais do livro, eu achei que valeu muito a pena essa leitura. Em seguida, no mês passado, em maio, eu li A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, então eu revezei um livro contemporâneo com um livro mais clássico. Escolhi duas autoras que, coincidentemente, escrevem de algumas formas parecidas. Assim, não que a escrita delas sejam parecidas, eu sinto que a escrita da Carla Madeira é mais delicada e a da Clarice é algo assim um pouco mais bruto, talvez, algo mais sarcástico. Mas mesmo assim as duas escrevem muito em fluxo de consciência, então são aqueles parágrafos grandes que vão discorrendo o que está se passando ali com os personagens, o que eles estão pensando. Em A Hora da Estrela, a gente vai acompanhar um escritor, e esse escritor, ele tá tentando contar a história de uma moça. Essa moça é a Macabeia e ela é uma moça que veio do Nordeste para morar no Rio de Janeiro, se eu não me engano. E assim, ele fala coisas terríveis da moça, fala que ela é suja, que ela é magra, que ela é feia, que ela é insossa, que ela não tem personalidade, que, enfim. E isso é uma das coisas que me incomoda um pouco nessa história, porque eu sinto que é uma história mais sobre esse escritor do que sobre a Macabeia, porque toda hora ele é extremamente intrusivo, né? Ele age como um narrador da história e ele é muito intrusivo toda hora. Ele começa a mudar de assunto, falar dele, falar dos pensamentos dele, da consciência dele e do que acontece na vida dele. E também ele não se decide se ele odeia aquela garota, se ele não gosta daquela garota, se ele ama aquela garota, mas ele se propõe a contar a história dela. Só que eu sinto que o livro é mais sobre ele do que sobre ela, e eu não gostei dele, então isso me fez não gostar um pouco do livro. Enfim, uma coisa que eu achei muito interessante é que a Macabeia é uma garota muito simples e que ela não vive, ela existe, ela faz as coisas, ela só reage ao mundo ao redor dela, mas ela não vive, ela não sente felicidade, ela não para refletir sobre ela mesma e sobre o que ela quer, o que ela não quer, o que os outros pensam dela, o que os outros querem dela e se os outros tratam ela bem. E assim, é uma coisa muito interessante, eu acho que foi a maior mensagem que eu peguei desse livro, que existe diferença entre viver e existir, e que a Macabeia, ela não sentia tristeza, ela não percebia que ela não era feliz, ela não percebia que ela vivia numa situação de pobreza, de preconceito, de estar à margem da sociedade, porque ela não refletia sobre isso, ela só vivia no automático, e isso fazia com que ela não percebesse que ela era infeliz, então ela não se sentia infeliz, o que seria o lado bom, mas isso não era uma vida, sabe? Ela não era um ser que vivia. Então, a minha interpretação da história foi que no final ela começa a viver e ela começa a perceber o que ela sofre, mas que talvez assim ela pudesse estar vivendo de verdade quando ela tá sofrendo, sabe? Quando ela tá sentindo o que ela deveria sentir, sentindo que ela é triste, sentindo que ela é solitária, sentindo que quando ela era criança ela passou por abusos e ela não percebia isso. E às vezes a gente reclama, né, de se sentir mal, mas se a gente tá se sentindo mal, se a gente tá se sentindo triste, pelo menos significa que a gente tá vivendo de alguma forma, que a gente não é só um receptáculo ali do universo, do mundo, que tá vivendo no automático e que tá executando coisas, executando tarefas e fazendo as mesmas coisas todos os dias. E, enfim, não sei se eu fui muito longe, não sei se essa era a mensagem que eu deveria ter tido do livro, tá? Mas eu acho engraçado também que a Clarice Lispector é uma mulher e ela se passou por uma voz de homem escrevendo esse livro, então ele faz até alguns comentários machistas de vez em quando e é meio engraçado porque a gente lê sabendo que é uma mulher escrevendo de verdade, não aquele personagem, porque o narrador acaba sendo um personagem também. Enfim, eu sinto que eu me perdi um pouco aqui nessa parte de A Hora da Estrela, tá, gente? Mas, voltando, apesar de a escrita da Clarice Lispector ser muito boa, muito bem feita, assim,
A gente sente que, com certeza, a Carla Madeira se inspirou na Clarice Lispector, principalmente na questão de construção de frases, na questão de fluxo de consciência, apesar de serem escritas diferentes, como eu já falei antes. Com certeza, milhares de outras escritoras brasileiras se inspiraram na Clarice Lispector, até pessoas não brasileiras, né? Porque, enfim, é uma das maiores... um dos maiores nomes do Brasil no sentido de escrita. Mas, tirando a escrita, eu não gostei da história, sabe? Eu não gostei dos personagens, eu não me entreti muito, sabe? Não me apeguei também. Então, assim, lembrando, gente, que eu faço aqui uma opinião de gosto, uma opinião de experiência e não de crítica literária, porque eu não sou crítica literária, tá? Mas eu não gostei muito de Hora da Estrela. Eu sinto que eu escolhi o livro errado pra começar a ler Clarice Lispector. Eu acho que eu podia ter feito escolhas melhores. Apesar de ser o livro mais famoso dela, eu acho que não é o melhor, tá? Eu não li os outros ainda, mas eu acho que deve ter coisas melhores por aí. Até porque, enfim, ela tem muitos livros publicados. E então é isso. Pra Hora da Estrela eu dei 3 estrelas, porque do meio pro final eu gostei mais e também a escrita é muito boa. Só que, nossa, o início, assim, é difícil, tá? E apesar de que é um livro bem pequeno, tem 88 páginas, é quase uma novela, né? Não funcionou muito pra mim, não fluiu muito. E eu aproveito aqui pra pedir pra vocês me darem dicas de livros da Clarice Lispector pra eu ler, que sejam diferentes de Hora da Estrela, por favor, porque eu quero muito gostar dessa autora, eu quero muito conhecer o que ela escreveu. E com certeza eu vou ler outros livros dela, mas eu gostaria de dicas aqui, por favor. E então é isso, tá? Eu já tô com o próximo livro que eu vou ler aqui, que vai ser O Avesso da Pele, tá? Eu já até comecei, na verdade, eu li algumas páginas ontem, só o comecinho mesmo. Então, após eu ler mais 2 livros, O Avesso da Pele e o próximo, eu volto aqui pra fazer a atualização pra vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo. Talvez eu tenha soltado uma polêmica aqui, né, por não ter gostado tanto de Hora da Estrela. Ou não, né, porque eu vi que às vezes as pessoas se sentem obrigadas a gostar dos livros só porque eles são livros aclamados, são livros de autores aclamados. Mas, gente, a gente não é obrigado a gostar só porque talvez seja uma obra-prima da língua portuguesa, deve ser uma obra-prima da língua portuguesa, mas a gente não é obrigado a gostar. E é isso, então. Até a próxima. Tchau.